Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, como eu estou com alguns problemas de conexão e barulho em casa por conta de uma obra, né? Eu expliquei para vocês, eu estou fazendo a aula gravada previamente. Apesar da aula estar gravada, né? É gravada, mas é ao vivo. Então vocês vão assistir a aula, vão fazer o estudo dirigido e a gente vai discutir o tema de hoje, né? Então, baseado naquelas aulas que vocês me pediram para ter alguma revisão antes de entrar em clínica e otimizar a clínica de vocês, eu peguei essa aula de primeira consulta, né? Então, aquilo que eu conversei, a clínica de atividades complementares, que depois virou a integrada 3, é um preparatório para a vida adulta, por assim dizer, de vocês dentro da odontologia, que é a vida de formado, né? E a vida de formado não é nada fácil. A gente tem diversos problemas, diversos desafios diários para lidar. Então, quanto antes de vocês treinarem, quanto antes de vocês conseguirem se adaptar a essa vida adulta, melhor vai ser o desempenho de vocês lá fora. Então, tem que usar essa clínica integrada 3 para tirar todas as dúvidas possíveis e trabalhar como se estivesse trabalhando no consultório já formado, né? Então, o tema de hoje vai ser uma primeira consulta pré-operatória, né? O que fazer? Então, como é que a gente tem que se comportar e o que a gente tem que fazer na primeira consulta? Eu gosto de discutir não só a parte técnica, né, da consulta, da revisão do sistema, do pré-operatório, o que deve ser feito de pré-operatório, o que é diferente que a gente faz na faculdade, que não faz, que deveria fazer lá fora, né? Mas também a questão de marketing, de forma de venda, né, de como se comportar para fechar um negócio, por assim dizer, né? Então, eu vou tocar em alguns pontos durante a aula, mas a gente vai discutir mais durante o estudo dirigido e a discussão. Então, hoje a gente brinca, né, que o marketing é o que está mais em alta dentro da odontologia. Se vocês tiverem Instagram, qualquer rede social, a cada 2 stories, um é de dentista, um é de harmonização facial, um é de qualquer outro profissional tentando vender alguma coisa ou se vender. Então o dentista tenta vender produto, tenta vender curso, tenta vender atividade de consultório. Então é algo que precisa ser estudado, né? Isso não é feito de uma maneira, quem faz bem isso não é feito de uma maneira leiga. Existem técnicas, existem empresas que ganham muito dinheiro com isso e dentistas que gastam muito dinheiro com isso. Bom, eu não faço absolutamente nada, tá? De marketing, de Instagram, de rede social. Também não critico quem faz. Eu acho que é apenas uma questão de forma de trabalhar, né? Então, quem faz bem, quem faz um trabalho bem feito na rede social, eu acho que está produzindo conteúdo, eu acho que está ajudando o aluno, está trazendo o paciente para o consultório, desde que esse cara respeite, né, as regras vigentes. E dentro das regras vigentes, né, dentro das normativas da divulgação do trabalho da odontologia, a gente não pode, né, expor imagem de tecido, né, tecido vivo, de órgão, então extração dentária, incisão, préia, transoperatório, de nada. Então isso funcionou muito bem, a última resolução, para a parte de dentista, estética, harmonização. Mas para a cirurgia isso deveria ser cumprido, a norma deveria ser cumprida. Então todos esses caras que vocês veem fazendo, mostrando sangue, incisão, qualquer tipo de coisa, estão infringindo o código de ética, tá? A gente não pode fazer isso. Nenhum tipo de transoperatório pode ser mostrado em rede social. Independente se o paciente autorizou ou não. Mas até do ponto de vista cirúrgico, a gente tem que refletir se realmente mostrar um paciente completamente aberto, um transoperatório de ortognática, é um marketing positivo para você trazer para o paciente para o consultório, né? Devido ao trauma, devido à invasividade. Então, o que eu quero dizer com vocês? Hoje, 100% dos meus alunos são doutores, formadores de opinião dentro de Instagram, 100%. Eu entendo que é uma ferramenta do mercado e que vocês têm que trabalhar com isso. Mas estudem o que vocês estão fazendo, vocês não são preparados para isso dentro da faculdade. Então, faça algum curso, né? Busque a informação correta, tente fazer um trabalho honesto e legal, né? Sem meter os pés pelas mãos. E, claro, o principal é que você pode até aparentar ser muito bom no Instagram, né? Só que se você não for 50% que você aparenta, não vai adiantar nada. O paciente vai chegar até você e quando ele vê quem realmente você vai perder esse paciente, e um paciente que você perde e é queimado,
ele vai fazer o marketing negativo muito mais rápido do que o paciente que tenta fazer o marketing positivo. Então talvez seja algo para a gente discutir hoje também, dentro da primeira consulta, né, de como se portar e como viver essa nova fase da odontologia que vocês vão pegar. E dentro disso, existe uma discussão do que você está captando. Você está captando um paciente na sua primeira consulta ou você está ali lidando com um cliente. Então, profissionais da área de dentística, estética, prótese, área não cirúrgica, eles costumam chamar o paciente de cliente, porque eles vendem um trabalho. Então, eles vendem a resina, eles vendem a nova prótese, eles vendem a faceta, vendem o clareamento, né? Contudo, se vocês pegarem profissionais da área de cirurgia, pério, né, endo, acaba tratando o paciente como realmente o nome paciente, não cliente, porque a questão biológica, a questão da saúde acaba vindo em primeiro lugar, porque o paciente tem um problema para ser resolvido. Na minha opinião, acho que a forma mais correta de chamar é paciente, tá? Independente de estética, faceta, clareamento e serviço, você está lidando com uma pessoa, né? E mesmo esses tratamentos estéticos podem gerar prejuízo à saúde do paciente. Então, continuo achando que a forma correta é paciente. Contudo, seu paciente no consultório é seu cliente. Então, você precisa arrumar formas de ser remunerado pelo trabalho que você está fazendo, né? Ser bem remunerado. Então, uma coisa não exclui a outra, mas é o que eu digo. Trabalhe para o bem do seu paciente, né? Faça o melhor para ele, para a saúde dele. Às vezes o que é melhor para ele não é o melhor para você, não é o tratamento mais vantajoso, não é a remuneração melhor. Mas você está colocando a saúde dele em primeiro lugar. Se você inverte essa equação, se você pensa sempre no dinheiro, sempre no cliente, você vai acabar sobreindicando o tratamento, né, extraindo dente para colocar implante que não precisa, mexendo em mancha, né, e colocando resina, coisas que a gente vê no dia a dia em clínicas populares ou em consultórios de pessoas que tratam apenas o dinheiro, né, e não a saúde. Então, pense sempre que a pessoa que você está tratando ali é a mãe de vocês, é o filho de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão mudar um pouco a conduta. Então nunca coloque o dinheiro em primeiro lugar, porque isso é o caminho do insucesso e do fracasso. Então dentro dessa primeira consulta, o que a gente deveria fazer com o nosso paciente, né? Primeiro, conhecer o paciente e o familiar. Então o que acontece com conhecer o paciente e o familiar? Eu sei que às vezes o paciente não vai acompanhado. Mas quando a gente fala de procedimento cirúrgico, o paciente deve ir acompanhado, tá? Não só procedimento cirúrgico, mas como reabilitação, como tratamentos mais complexos. Por que isso? Porque esse paciente, muitas vezes, ele não capta a ideia do tratamento, ele não entende o que você está falando. E você precisa de uma outra pessoa para entender o plano de tratamento e principalmente para servir de testemunha dessa sua consulta. Então você precisa entender quem é aquele paciente, né, e quem é o familiar. Então, muito cuidado com a questão familiar. Olha lá o que vocês vão falar. Então, o paciente chegou no consultório acompanhado. Então, o primeiro que você tem que perguntar, então, você está vendo um homem ou uma mulher? Então, o paciente é o senhor João. Tudo bem, senhor João? Eu sou o doutor Joaquim. Tá? Essa senhora é sua esposa, sua filha. Ela vai dizer o que é. E nunca tenta adivinhar, tá? Então, essa é a sua esposa? Puta, não é a esposa dele, é filha dele, sabe? Então, muito cuidado, não tenta pressupor nada, pergunta, tá? Seu João, tudo bem? Eu sou o Dr. Jonathan, essa é? Essa aqui é a minha filha, essa aqui é minha esposa. Então, por experiência própria, né? Eu já, mais novo, já errei isso, né? De achar que era mãe e, na verdade, era esposa do cara. E mesma coisa, achar que era filha e era esposa do cara. Então, muito cuidado com esses erros. Então, pergunta para o paciente quem é o familiar e quem é o acompanhante. E aí, numa conversa, né, nessa primeira consulta, vocês precisam entender o objetivo dele e a expectativa dele quanto ao plano de tratamento, né? O que motivou ele a chegar no seu consultório e o que ele espera. Porque às vezes o paciente tem uma expectativa que você não consegue atender, porque o que ele quer é inviável, é impossível, né? Ou o que ele quer você não tem como oferecer. Então, vou dar um exemplo, né? O paciente chega que está com dor no siso, que precisa extrair o siso, mas vai viajar no carnaval.
Isso não dá para ser feito, você não pode garantir para esse paciente que ele não vai ter nenhuma complicação, que ele vai pular o carnaval tranquilo, né, com 3 dias de pós-operatório, tá? Mesma coisa aquelas questões, implante sem corte, sem dor, sem inchaço, sem parafuso, coisas de marketing absurdo que aparecem por aí. Então entenda a expectativa do paciente e traga esse paciente para a realidade, né? Então usem vídeo, usem fotos, usem tudo que você puder para deixar o paciente claro no que ele está querendo, tá? E isso precisa ficar claro tanto para o paciente como para o familiar. Então existem pacientes que são mais ansiosos, mais exigentes, mais chatos, e existem pacientes que são mais tranquilos. Só que além de entender qual é o perfil desse paciente, você tem que entender o perfil do acompanhante dele. Então tem aquele paciente que é o vovozinho, que para ele tudo tá bom, mas ele tem uma esposa que é extremamente exigente, que é aquela chata que fica no pé dele. Então você precisa não só agradar ele vai ser fácil, mas agradar a esposa dele vai ser muito difícil, tá? Então tentem captar a ideia nessa primeira consulta de qual é o perfil que você está lidando do paciente e do acompanhante. E principalmente para tratamento a longo prazo, explica para o seu paciente que o acompanhante tem que ser o mesmo. Então vou dar um exemplo aqui. Você faz o pré-operatório de uma cirurgia ortognática, né, que fica quase 1 ano de preparo de pré-operatório, para fazer uma cirurgia dentro do hospital, né, e você está vendo o filho e a mãe. No dia da cirurgia a mãe não vai, vai o pai. Então toda a conversa que você teve ao longo de 1 ano, o cara quer entender em 10 minutos antes de você entrar no centro cirúrgico. Então isso é impossível. Então defina quem vai acompanhar o paciente logo na primeira consulta. Essa é a sua esposa, ela que vai te acompanhar ao longo do tratamento, tudo bem, então vamos manter isso para um melhor diálogo, para um melhor fluxo, tudo bem? Isso é importante. Então, além de conhecer o paciente, o familiar, entender a expectativa e o objetivo, traçar um perfil do nível de exigência, do nível de complicação do ser humano que você está lidando, você precisa identificar a condição sistêmica dele, e a gente vai fazer aquela revisão de sistêmica básica hoje, talvez isso seja uma grande falha do profissional de odontologia, a quantidade de pré-operatório errado, de complicações sistêmicas, de osteonecrose que a gente vem pegando por simplesmente falha em anamnese é absurda, né? Decorrente da má formação do profissional. E também identificar a condição psicológica, tá? A identificação de condição psicológica é algo que não é falado com vocês, né? Eu acho que vocês passam a faculdade toda sem tentar entender isso. E muitas vezes vocês caem naquela, esse paciente é maluco. Não, não é maluco. Entender o perfil, tá? Então, condição psicológica é algo extremamente importante. E a gente vai discutir também. Dentro disso, né, depois que você faz seu exame físico, fazer um diagnóstico do que o paciente tem, o que ele precisa. E será que a gente estabelece um plano de tratamento numa primeira consulta? Eu digo para vocês que é muito difícil. Então, essa primeira consulta, eu acho que a gente iria do item 1, né, ao item 5 até a parte do diagnóstico. Mas traçar um plano de tratamento sem exame complementar, e a gente vai ver quais são, é muito complicado. E o item 6, que seria fechar o negócio, né, e acertar o seu cliente, isso também ficaria para uma segunda consulta, quando você tem seus exames complementares em mãos. Beleza? E olha o problema que a gente começa, né? Eu falei tudo isso da quantidade de coisas que a gente tem que fazer no pré-operatório. Então, pelo que eu falei, dá para ficar claro que a consulta não pode ser uma consulta de 2 minutos, né? Atender paciente de 10 em 10 minutos, como muitas clínicas populares. E o pior é o que vocês estão vendo aí. Essa é a ficha de anamnese, que é disponível em a maioria dos consultórios, na maioria das clínicas de classe C que a gente tem no Brasil e no Rio de Janeiro. Essa ficha, pessoal, quando a gente tem qualquer tipo de processo, e eu já participei de alguns processos como auxiliar, né, do réu, né, dos colegas que têm algum tipo de problema, e aí chama como auxiliar, né, para a defesa, para contestar o laudo do perito. Perdi todos até agora, tá? Perdi todos. Quando o perito já olha uma ficha de anamnese dessa, né, uma fichinha dessa, não tem como, falta muita informação, né? Falta documentação. Então o dentista ele se protege mal legalmente. E é algo que vocês precisam começar a entender.
A quantidade de processo que se tem dentro da odontologia é absurdo, e o dentista, quem tem seguro, ótimo, né? Mas o seguro também não resolve tudo. Para a área de cirurgia, implante, e agora com a onda da harmonização, os seguros básicos cobrem até 150 mil, mas ele cobra até 150 mil porque o processo é de 300. Então, para quem está começando, né, querendo resolver tudo, buscando cliente a todo custo, dinheiro a todo custo, um processo que você tenha que pagar 150, 200 mil, se você não for um cara de família, né, bem afortunada, acaba que você pode inviabilizar o resto da sua vida logo de cara, no primeiro ano da profissão. Então, tenha um pouquinho de parcimônia, tentem crescer na profissão devagar, sem exageros, e cuidando da saúde do próximo, tá? Se você seguir assim, no final tudo dá certo e a vida conspira para você melhorar financeiramente. Então, busquem o dinheiro indiretamente. Busque primeiro fazer o correto para o ser humano que está ali, tá? Então, essa ficha é inviável, pessoal. Na hora da discussão aqui eu mostro algumas possibilidades de ficha de anamnese, alguns contratos que se tem, e alguns digitais, alguns serviços e aplicativos que pode ser usado no consultório, tá? Mas assim é muito difícil de trabalhar. E por que a gente bate tanto no pé? Não é só por conta de processo, né? Mas é porque as complicações realmente ocorrem. E as complicações sistêmicas são as complicações mais graves. E essas complicações sistêmicas, que pode gerar óbito do paciente, elas simplesmente são causadas, na maioria das vezes, não por uma fatalidade, mas por uma falha no pré-operatório, né? Então, a gente teve há 2 anos atrás, se eu não me engano, um colega, ex-aluno já de bastante tempo da São José, que buscou lá a ajuda dos professores de cirurgia, porque ele atendeu uma vovozinha de 80 e tantos anos, e a vovozinha acabou fazendo um AVC no consultório, foi lá para o Albert e ficou em coma e depois foi a óbito. E aí as perguntas básicas que a gente faz para tentar ajudar. Então, você tinha ficha de anamnese pré-operatório? Você acha que qual era a fichinha dele? Era aquela ficha ali, ele não tinha um prontuário decente. Tinha exame pré-operatório, um paciente de 80 anos, né? Exame de sangue, parecer médico? Não tinha nada. Mas era uma exodontia simples, né? Era um dente com mobilidade. O dente com mobilidade é uma paciente de 80 anos que, segundo a filha, não tinha nenhum problema de saúde. Mas quem tem que dizer que se tem algum problema de saúde ou não é você. Então, é muito fácil. Se eu perguntar para o meu pai, você tem algum problema de saúde? Meu pai tem 69 anos. Ele vai dizer não. Eu falei, mas você toma captopril todo dia. Ele fala, então, eu tomo captopril e não tenho problema de saúde. Mas ele é hipertenso. Então, os pacientes são assim. Você não pode cair na leiguice do seu paciente, tá? Então, cabe a você investigar, solicitar pré-operatório e definir uma conduta, até por questão de proteção de processos. Tudo bem? Então, se a gente procurar trabalhos que falam sobre óbito dentro da odontologia, trabalhos que são americanos, eles vão buscar sempre o problema da sedação. Então, como lá se trabalha praticamente com tudo como sedação, a gente tem problemas relacionados à parada respiratória por conta das drogas, né? E em segundo, problemas cardiovasculares. Aqui no Brasil se seda muito pouco, graças a Deus. Graças a Deus eu digo porque falta estrutura e falta conhecimento para colocar a sedação como um protocolo fixo. Alguém já deve ter visto a gente fazer sedação consciente na faculdade para controle de hipertensão, né, com benzodiazepina, com midazolam, que é relativamente seguro e tranquilo, mas a gente tem todo um kit de emergência se precisar ventilar o paciente, né, porque o problema da sedação é uma depressão respiratória e a gente precisa reverter e ventilar. No consultório, eu trabalho em um consultório, de um padrão alto na Zona Sul, e lá tudo é feito com sedação, né? Tudo é feito com sedação. Uma reabertura de implante é feita com sedação. O paciente simplesmente ele não vê absolutamente nada do consultório. E é perrengue, tá? Sedação com anestesista, tá? A responsabilidade fica a cargo do anestesista, mas isso é uma falsa segurança, porque vira e mexe você tem que parar seu procedimento, ajudar o anestesista, o paciente está ventilando pouco, está saturando mal. Então não é fácil trabalhar com sedação e você tem que entender o que o anestesista está fazendo. Então não é para qualquer um.
A gente começou a ter muito problema com a implantodontia quando ela começou a trabalhar com sedação, porque eles achavam que era anestesia geral, eles queriam fazer cirurgia de 4, 5, 6 horas, tá? E não é por aí. Então essas complicações ocorrem e a gente precisa estar prevenido para esses problemas. E a gente só previne com uma boa anamnese, com uma boa avaliação pré-operatória, como a gente está discutindo. Então nessa aula de hoje, além dessa questão estratégica, né, financeira, que a gente também vai discutir, a gente precisa entender os processos patológicos e como modificar o meu plano de tratamento. Então, só para comentar, no semestre passado, na Integrada 3, tivemos diversos problemas, diversos pacientes que com a prótese pronta não podiam ser operados. Tá? 2 por uso de bifosfonato, e ninguém fez anamnese, traçou um plano de tratamento com extração múltipla, prótese imediata, né? Pensou na prótese, fez a prótese estava linda. Só que esqueceu de perguntar para o paciente se ela tinha algum problema de saúde. Então como é que você faz um plano de tratamento de reabilitação que envolve cirurgia, né, se a paciente não tem condição de ser submetida à cirurgia? Então a gente já teve isso com bifosfonato, já tivemos isso com paciente anticoagulado, já tivemos isso com paciente cardiopata, já tivemos isso com paciente hepatopata. Então complicado, né? Complicado. Então não pode queimar a etapa, pessoal. Faz a sequência, faz a anamnese, faz a revisão dos sistemas, independente se a queixa do paciente é prótese ou não. Porque vai que no meio do caminho vira cirurgia e aquele paciente não estava apto para o procedimento. Então, não, falhei aqui na anamnese que é só endo. Beleza, a endo falhou, fraturou, tem que extrair. E então, agora você vai ficar com dor porque eu preciso que você volte no médico, faça um monte de exame pré-operatório, daqui a um mês você volta. Conseguiram entender? Então não dá para queimar a etapa, né? O pré-operatório correto é para todo tipo de especialidade. Existem sequências de avaliação do seu exame clínico. Então a gente lembra que o exame clínico é anamnese mais exame físico e hoje a gente também acrescenta exames complementares. Então coisas básicas, tipo identificação do paciente, né? Então a identificação tem que lá o nome, sobrenome, né? Os dados dele, né? E endereço. A gente brinca que, putz, o dentista, né, formado, ele começa a entender a importância do endereço. Então, quando você trabalha em determinado bairro, né, se você mora nesse bairro, você começa a saber os melhores locais, né, as ruas, os condomínios. E isso é importante para você saber qual é o paciente que está ligando, qual é o poder aquisitivo que você tem. Não é só para ganhar mais, tá, pessoal? Então, não é saber que o paciente mora bem, que ele talvez tenha uma condição financeira melhor, mas é a questão para você nivelar a conversa. Então imagina que se você pegar um paciente que tem um poder aquisitivo alto, você propõe um plano de tratamento com valor muito baixo, você é o profissional ruim. Eu falei, esse doutor me cobrou muito barato, né? Ele não pode ser bom, tá? Então saber onde o paciente mora, identificar aquele paciente, tentar traçar um perfil é importante. Claro, a queixa principal, todo o nosso plano de tratamento é baseado na queixa principal, se for possível, não dá para você dar muita volta, né, e esquecer do que o paciente realmente quer, senão o paciente acha que você está enrolando. A história da doença atual, né, o que aconteceu com essa queixa do paciente, né, por que levou a esse problema. E o que a gente vai bater hoje, que é, a história médica e a revisão dos sistemas. Né? Então, história médica e revisão dos sistemas é um dos pontos que o profissional falha, que vocês falham, e são mensagens que batem no celular de aluno de atualização. Então o aluno da atualização ele acha que a gente é um coach 24 horas, então ele está com o paciente no consultório da turma de 5 anos atrás, eu te mando uma mensagem perguntando o que deveria trocar no plano de tratamento, né? Sendo que ele teve essa aula. Isso é muito ruim. Então precisamos rever isso aqui hoje. E a parte do exame físico vocês conhecem, eu vou comentar alguma coisa sobre exame complementar, já que a gente não trabalha com todos os exames complementares disponíveis dentro da graduação. Algumas coisas a gente deveria mudar e eu vou comentar com vocês o porquê. Então, apenas como revisão básica, a anamnese seria trazer de novo a memória. Então, eu digo que a anamnese ela tem que ser aquela anamnese investigativa e dirigida. Ela não pode ser estática. Você não pode simplesmente dar um prontuário para o paciente com algumas perguntas e mandar ele responder. Você tem que ir direcionando essa anamnese durante a conversa e tem que escutar o que o paciente quer.
Então a consulta não pode durar 10 minutos. A primeira consulta com o seu paciente ela deveria durar pelo menos 1 hora. Tá? Para ele entender o profissional que você é, para você explicar, tirar dúvidas, né? Para você dar o seu show e esse paciente falar, putz, esse cara é diferente, eu vou ficar com ele mesmo ele sendo mais caro que os outros. Então, como eu já falei, a questão de identificação, dados pessoais, nome, idade, profissão é extremamente importante para saber se o paciente vai poder voltar a trabalhar ou não. Então, imagina, né, casos mais complicados, operar advogado, não sei se tem algum advogado na turma. E aí você limita o cara em qualquer função e o cara trabalha falando, é complicado, né? E a questão do endereço eu já comentei. Também falei da queixa principal, então tem que anotar essa queixa principal em processo, isso acontece. O paciente processa porque ele chegou no consultório com um problema, o dentista identificou uma outra coisa que ele não queria, que ele nem sabia que tinha, e demora a chegar na queixa principal. Eu já vi processo sobre isso também. A história da doença atual para você entender a evolução do caso, né? Então a gente pode passar um pouquinho mais rápido que vocês já conhecem. Questão de sinal e sintoma para você identificar e formular o seu diagnóstico. E a gente chega na história médica, né? Ou revisão dos sistemas. Então a revisão do sistema tem que ser protocolado, você tendo uma sequência lógica, né? Para você ter um fluxo bem estabelecido. Então você vai rever sistema nervoso central, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema digestivo, sistema urinário. Então você tem que ter uma sequência e rever a condição de saúde do paciente inteiro, tá? Para você poder estabelecer o tipo de paciente que você tem, de acordo com a comorbidade, e as modificações no seu plano de tratamento. Claro, pacientes mais jovens é mais tranquilo de você lidar, normalmente tem pouca comorbidade. Pacientes que vai trabalhar com reabilitação, um pouquinho mais complicado, mas é inadmissível o profissional hoje da odontologia não saber manejar um paciente hipertenso, diabético, tá? Não tem como. E eu trabalho em SUS, não foram poucas as vezes que eu recebi paciente indicado para centro de especialidade odontológica da prefeitura, porque era um paciente dito especial. Você pergunta para ele o que ele tem, ele fala, eu sou hipertenso, né? E o dentista não sabia manejar o paciente. Então, se você for tratar todo paciente hipertenso como especial, dependendo da idade, você vai tratar 50% da população como especial, né? Então, 50% tem uma doença, não pode ser especial. Então, se você olhar na especialidade, né, de paciente com necessidades especiais, ela entra doenças, comorbidade, hipertensão, diabetes, tá? Isso está dentro da resolução do CFO. Contudo, eu vou repetir o que eu falei para vocês, né? Então, mulher negra acima de 45 anos, 50% tem hipertensão. Então você não pode colocar isso como uma condição especial, sendo que 50% da população pode ter. Tá? Você precisa aprender a trabalhar com isso. E ainda um ponto dessa revisão do sistema, a gente tem a história psicológica do paciente. Então, paciente que tem transtorno de ansiedade, paciente que você precisa entender o nível de expectativa, trazer o paciente à realidade do problema que ele tem, isso faz parte do nosso atendimento durante a anamnese. Então, existe em DTM, né, em tratamento das desordens temporomandibulares, um critério de diagnóstico que é chamado de eixo 2. Seria aquele paciente com doenças psicológicas, né? E isso atrapalha, né, o nível de percepção de dor e atrapalha muito o tratamento da DTM, porque esse tipo de paciente precisa de acompanhamento psicológico. Então, não adianta você tentar tratar a dor desse paciente se ele não tem acompanhamento, se ele não trata o que a gente chama de eixo 2. E isso serve para qualquer área da odontologia, não só para a DTM. A DTM estabeleceu isso porque a dor é uma questão um pouco mais subjetiva e mais difícil de se tratar. Mas se você está com um paciente que tem transtornos psicológicos, que você não entende expectativa, que não entende realidade, que você tenta propor um plano de tratamento para um paciente não coopera, isso tem que ser identificado. Tá? Isso tem que ser identificado, tem que ser deixado claro e junto com o acompanhante desse paciente. Tá? Então, propor megas reabilitações em pacientes desse tipo, isso vai fadar um insucesso e processos por uma falta de acordo entre as partes. Tá? Então, notem, eu não estou falando que paciente, coisas que vocês falam em clínica, né? E não, esse paciente é maluco, esse paciente dá trabalho, né? Tem pacientes que são doentes, né? São portadores de algum tipo de problema, já diagnosticado ou ainda não diagnosticados.
E vocês precisam se ajustar a esse tipo de atendimento para não sofrer e para não conseguir levar esse tratamento em diante, tá? Até porque a questão da ansiedade, né, hoje isso acontece para tudo dentro da área da cirurgia, tá? Então, para operar um paciente, a gente já tem trabalhos que mostram que mesmo o dente simples em um paciente ansioso, ele se torna uma cirurgia muito mais difícil. Então, existe uma escala, na verdade existem várias escalas para medir o grau de ansiedade para procedimentos dentais. Hoje a que está sendo utilizada é essa, né, a escala de ansiedade dentária, mas já foi utilizada a escala de Cora antigamente, que é uma escala bem simples. A gente tem essas questões, né, que vão de A, B, C, D, E, e você vai pontuando. Então, se no final dessas 4 questões o paciente tiver até 4, né, o grau de ansiedade dele será nulo, mas se ele tiver de 15 a 20, o grau de ansiedade é exacerbado. Então você tem que ajustar o tipo de procedimento com o grau de ansiedade do paciente. Então imagina, eu vou fazer uma extração de siso, né, que é um terceiro molar muito tranquilo, de um paciente jovem que eu só vou encostar a alavanca, o terceiro molar vai sair. Cirurgia de 2 minutos. Mesmo com um paciente com ansiedade moderada, às vezes ele aguenta uma pressãozinha para o dente sair. Agora, esse mesmo paciente, né, com cirurgia de mais de 40 minutos, com uso de ostectomia, com odontosecção, né, com muita pressão de um dente de paciente de mais de 30 anos, esse paciente não vai aguentar. A experiência que ele vai ter dentro do consultório vai ser ruim. E vocês precisam entender que a experiência dentro do consultório é tudo. Então, se o paciente chegou no seu consultório, ele está indo para um sofrimento, para um matadouro, né, ele não está indo tranquilo, putz, ele não vai te indicar ninguém. Por isso a questão da sedação é tão importante, como eu falei, que alguns consultórios de alto nível trabalham com sedação para tudo. Porque o paciente vai feliz para o consultório. Até porque aquela sensação da sedação é muito boa. Então ele chegou, não viu nada, não sabe o que aconteceu, saiu dali com o dente, com o implante, com o siso, tudo resolvido. Então tentem avaliar o nível de ansiedade, coloquem dentro da anamnese de vocês essas perguntas para você tentar identificar o grau de ansiedade do paciente, para você propor um tratamento que seja viável, tá? Dentro de cirurgia, um dos problemas é esse. O cara olha a radiografia e fala, esse dente aqui está tranquilo. Só que ele só olhou a radiografia. Aluno que faz aperfeiçoamento de cirurgia, atualizações de cirurgia, residente, eles costumam trabalhar assim. Eu vou no consultório lá do fulano, porque hoje ele marcou 3 cirurgias. Você viu o paciente? Não, só viu a radiografia. Quando ele chega lá, o paciente não abre a boca, o paciente tem comorbidade, o paciente tem um grau de ansiedade altíssimo. Ele cobrou lá R$200 no terceiro molar, que ele devia ter cobrado 600 pelo grau de complexidade, tá? Então fica aqui a dica da escala de ansiedade dentária. Uma outra pergunta que eu falo para vocês é a seguinte, né? Qual seria a melhor forma de realizar essa primeira consulta, realizar essa anamnese do paciente? Então a gente já tem aí a figura A, um paciente sentado na cadeira odontológica, né, já de babador, e o dentista sentado no mocho, tentando mostrar alguma coisa aqui no iPad, mas esquece o iPad, poderia ser uma prancheta com a caneta na mão. E a gente tem a figura B, né, sentado numa mesa, de frente para o paciente, não com o paciente de lado, com a caneta na mão. O que vocês acham que é mais amigável? Isso é algo importante para a gente discutir. Eu vou dar a minha opinião, mas a gente vai discutir isso depois. Fazer anamnese, fazer qualquer tipo de consulta com o paciente sentado no mocho, isso não cabe hoje em dia, tá? Não tem como isso dar certo. Você nunca vai conseguir fechar um plano de tratamento com algo, um valor altíssimo, conversando com o paciente de lado, com o acompanhante em pé ou sentado atrás da cadeira do paciente. Se vocês sentarem na cadeira, vocês vão ver que não é nada confortável. Então, se você está precisando ter uma conversa, entender um procedimento, fechar alguma coisa de valor, você precisa estar mais relaxado. Tá? Se você estiver numa posição defensiva, você nunca vai conseguir. Então, na minha opinião, a melhor forma de trabalhar é dar a figura B, sentado de frente para o paciente. Tá? E aí você consegue conversar com ele, com o acompanhante, olhando olho no olho, né? Vira a tela do computador, mostra alguma coisa que precisar explicar, tá? Que o paciente está muito mais confortável. Então ele sentou, oferece água, oferece café, tem que ser um bate-papo, uma discussão. Depois você leva na cadeira somente para fazer o exame físico, tá? A gente pode discutir isso no final.
Ah, Jonathan, mas é muito difícil achar consultório que seja assim. Eu sei que é. O dentista é mal preparado, né? Os consultórios são mal feitos, por assim dizer, né? Tanto se aproveitar todo o espaço para botar cadeira e um monte de coisa, esquece do principal, que é o espaço da consulta, que tudo é baseado na consulta. Se a sua consulta for ruim, seu paciente não vai fechar. Então eu já procurei o consultório para alugar há muito tempo atrás, antes do alugar o que eu fico hoje, e realmente foi muito difícil só o consultório que tivesse uma salinha de escritório para poder fazer a anamnese. Isso para cirurgia é fundamental. Bom, depois que você fizer toda essa sequência de anamnese, conversar muito papo com o paciente, você vai para o exame físico. Então eu tenho uma história engraçada. Um dos pacientes que a gente tinha operado de ortognática, ele ficou no consultório do meu chefe, né, do professor Nicolas, e ele estava num curso fora e eu estava aqui de sobreaviso. E aí uma paciente internou no hospital, suspeita de AVC, já tinha operado, já tinha umas 4 semanas, que estava com o rosto torto e tal. Aí foi lá no consultório, eu fui lá atender. Então, paciente extremamente ansiosa, a mãe extremamente ansiosa, né, pacientes difíceis, né, que precisam de toda uma atenção e um suporte. Eu lembro que ela chegou com uma paralisia facial, né, e tudo indicava, né, uma paralisia de Bell. Contudo, né, durante a conversa ali, as coisas não batiam muito bem. E só na conversa ali da anamnese, eu já estava vendo que a paralisia era praticamente nada, né, inexistente. Às vezes ela ficava com um déficit motor no lábio inferior, outras vezes não. Então, eu parei a conversa ali com essa paciente quase 1 hora conversando antes de botar na cadeira e examinar para ver se realmente ela tinha uma paralisia facial ou não. Então, explicando todas as possibilidades, por que não foi um AVC, o que é paralisia de Bell, como pode tratar, por que pode acontecer, quais são as outras possibilidades que pode ter acontecido, sem dar nenhum diagnóstico, mas simplesmente para acalmar e acolher o paciente. E quando a gente botou na cadeira, o paciente não tinha paralisia alguma, nunca teve. Ela mesma que fazia uma deficiência no movimento do lábio, porque o lábio estava com parestesia da cirurgia ortognática, né, o que é comum durante o primeiro mês. Mas a gente perdeu 1 hora da consulta. Se eu boto ela direto na cadeira e falo, você não tem paralisia facial nenhuma, sendo que ela já tinha passado no hospital na noite anterior, já tinha tomografado, feito ressonância, talvez ela não acreditasse em mim. Então, a consulta de 1 hora ali gastando saliva, né, para depois dizer que ela realmente não tinha nada, que aquilo era uma parestesia, sem dúvida foi fundamental para a paciente se acalmar, acatar o plano de tratamento e sair dali mais tranquilo. Um outro ponto que eu acho importante de discutir é como você vai querer trabalhar no seu consultório. Então, do ponto de vista de roupa para trabalhar, tá? Hoje na faculdade vocês trabalham de roupa branca, né? Jaleco descartável por questão Covid e tudo mais. Eu na faculdade mesmo eu já trabalho de pijama. Então, se vocês repararem, todo o grupo da cirurgia a gente trabalha de pijama cirúrgico. Por conta de contaminação, por conta de não sujar a roupa, né, o tipo de procedimento que a gente faz, mas não só por isso, mas pelo conforto que é trabalhar. Você tem que trabalhar de uma forma confortável. Eu acho que quando você faz realmente consultas, você tem consultório dividido, que faz dia de consulta, é melhor trabalhar de jalequinho, roupa social, mais arrumado. Mas quando você for operar, quando for realizar procedimento, né, o scrub, o pijama cirúrgico faz total diferença. E além do pijama cirúrgico, o sapato cirúrgico também, tá? Os consultórios hoje começaram a utilizar o Propé. A gente já trabalha com Propé em consultório há pelo menos 15 anos, muito antes de Covid. Então, uma das coisas que a gente ouviu lá no consultório foi a seguinte: o paciente voltou e falou, no meio da pandemia, não, eu voltei para fazer tratamento, expliquei para minha esposa aqui, vocês eram todos chatos, esse negócio de lavar a mão, bochecho, né? Até aquele sapatinho no pé vocês obrigavam a gente a colocar, então não tem problema algum. Então o paciente entende esse tipo de cuidado de biossegurança. Tá? Parece que não, mas até o leigo sabe o quanto você está cuidando e o quanto você está colocando ali de capricho no seu atendimento. Então um outro ponto para discutir que eu queria ouvir de vocês é como vocês querem trabalhar. Se vocês estão trabalhar de pijama no consultório de vocês, vocês vão trabalhar normal, de jaleco, tá? Eu acabo trabalhando de pijama. Então, dentro do seu exame físico, não pode partir direto para a queixa principal e olhar qual é o dente cariado, qual é a resina que quebrou. O exame físico é geral.
E eu brinco que o exame físico começa quando o paciente passa pela porta. Aquele paciente que anda com dificuldade, que fala com dificuldade, que respira, né, para poder falar, esse tipo de paciente tem alguma comorbidade. Basta investigar, né, paciente cardiopata, né, e está ali já com algum problema de saúde, com dificuldade de subir uma escada, ofegante. Então o exame físico geral ele tem que ser feito no paciente, né? Então aferir a pressão do paciente, né, pulso, temperatura menos, né, a gente faz mais no hospital, e frequência respiratória também é importante para o paciente, esses pacientes com mais comorbidades, esses pacientes cardiopata, esses que eu estava brincando que já sobe uma escada e já fica ofegante, tá? Então o mínimo que vocês têm que fazer é aferir a pressão de todos os pacientes. A quantidade de paciente jovem que é hipertenso, né, e não sabe, ou que está com a pressão oscilando por um nível de ansiedade, é absurda. Então, às vezes a gente pega em clínica de atualização, paciente jovem está operando, está sangrando, a gente vê que aquele sangramento generalizado ali, né, do leito cirúrgico. Quando a gente para aferir a pressão, é jovem, tem menos de 30 anos, mas já é hipertenso. Tá? Então, coloquem como protocolo aferir a pressão de todos. E quem vai trabalhar com cirurgia, uma das dicas que eu deixo é um monitor, tá? Principalmente se for trabalhar com sedação. Sedação, o monitor, né, o anestesista, né, o grupo de anestesia acaba levando, principalmente os que estão mais acostumados a fazer sedação em consultório. Então ele não é barato, tem uns um pouco mais barato, mas aqui a gente vê a frequência respiratória do paciente, saturação do oxigênio, né, a pressão arterial, que são parâmetros melhores para trabalhar. Então o mínimo é isso, saturação, frequência, pulso e pressão. E aí você tem um paciente todo monitorizado, e para sedação é fundamental, mas também para quem vai trabalhar com cirurgia, mesmo sem sedação, vai bem, que você consegue ver a variação da pressão durante o ato cirúrgico, para entender por que está sangrando mais, por que está sangrando menos, ou até para estímulo doloroso durante a sua manipulação, tá? Então, uma dica que eu deixo. E é claro, o oxímetro que ficou muito famoso por a questão do Covid, né, da pandemia, mas antes mesmo a gente já indicava para vocês ter um oxímetro, para qualquer tipo de complicação que o paciente tenha. Então o paciente baixou o nível de consciência do consultório. A primeira coisa que você faz é meter um oxímetro e ver como esse paciente está saturando. E aí começa a ver se esse paciente respira, se ele não respira, e vai pensando no diagnóstico, né? Foi uma síncope, foi uma hipoglicemia, o que esse paciente tem? Mas se você está vendo que o paciente está respirando, está saturando bem, né? Está com pulso, bota ali para aferir a pressão, está com a pressão mais baixinha, mais fraquinha, mas tem ali uma pressão mantida, você consegue ir monitorando esse paciente e manobrar o ato da complicação. Então, o oxímetro hoje está mais caro, deve estar uns 240, 250 reais, mas ele já esteve a 100 reais pré-pandemia, eu acho que todos vocês devem ter. E, novamente, se for para sedação é fundamental. Qualquer tipo de sedação sem monitorização é uma aventura, tá? Então, o mínimo é um oxímetro. Beleza, até agora foi uma questão mais introdutória, né, dos problemas que a gente tem. Agora a gente vai passar para a parte prática, que é a revisão dos sistemas propriamente dito. Então, qual é o problema de saúde do meu paciente e o que eu tenho que modificar dentro do meu ato cirúrgico, tá? A falha que a gente vê, o déficit de vocês nesse aspecto é muito grande e deixa a gente muito triste e preocupado como vocês fazem no consultório. Então eu brinco que o dentista acaba tendo muita sorte, né? Porque a quantidade de falha, né, e de jeitinho que ele vai dando e o paciente, o corpo do paciente vai se adaptando, né, não está no gibi. Então não conte sempre com a sorte, né? Alguma hora o anjo da guarda de vocês pisca e aí os processos acontecem. Então vamos começar com uma revisão que eu fiz no CIOS de 2017, na aula do módulo de cirurgia, que a gente fez uma discussão sobre mitos e verdades do paciente sistemicamente comprometido, e eu abordei o tema do paciente cardiopata. Então a gente começa pelo cardiopata, depois vai mudando o sistema e botando o resumão de como vocês deveriam atender. Então dentro do sistema circulatório a gente vai ver o paciente com pressão arterial, né, o paciente hipertenso, paciente com arritmia, angina, infarto e AVE. A endocardite, eu acho que vocês já viram na endo, já viram na cirurgia, a gente pode pular, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me perguntem. Então, algumas perguntas para a gente pensar e discutir, né?
Então eu só posso atender um paciente com pressão arterial de 140 por 100? Então esse é o limite que eu devo fazer numa cirurgia de uma paciente, né? Ou será que 140 por 100 é para cirurgia simples ou para cirurgia complexa? Eu preciso utilizar anestésico sem vasoconstritor no paciente cardiopata, né? Eu mandei aqui uma solicitação de parecer e o médico liberou a cirurgia, mas mandou utilizar anestésico sem vaso. Então eu tenho que utilizar anestésico sem vaso. Será que isso procede? Eu só atendo um paciente após 1 ano que ele teve um AVE ou um infarto. Então, um paciente que teve um AVE, eu tenho que esperar 1 ano para atender esse paciente. Eu não posso prescrever anti-inflamatório para o paciente hipertenso ou cardiopata, porque o anti-inflamatório aumenta a pressão desse paciente e pode gerar uma complicação mais grave. Será que isso procede? Por que isso é verdade ou é mentira? Prolapso, sopro, cateterismo, eu tenho que fazer profilaxia antibiótica. Qualquer coisa que o paciente mexa no coração, eu tenho que fazer profilaxia antibiótica. Bom, isso aí vocês já estão cansados de ver. Então, dentro da hipertensão arterial, né, a gente tem N fatores relacionados com a pressão arterial, né? Então, hoje é um dos grandes problemas que a gente tem de saúde pública, né? Problemas circulatórios acabam matando muito, e a pressão arterial é o começo do nosso problema, né? Que aí é hipertenso, sabe o que eu estou falando. Então, existe um protocolo de atendimento para todos os pacientes sistemicamente comprometidos, que envolvem a identificação do problema na anamnese e na revisão dos sistemas, como a gente falou, e aí para tudo, eu preciso de um parecer médico, um ajuste no plano de tratamento cirúrgico, cuidados no transoperatórios e cuidados no pós-operatórios. Então, essa sequência você tem que ter para todo paciente. Então, eu fiz a anamnese, identifiquei que meu paciente é hipertenso, né? Se meu paciente faz algum tratamento médico, ele precisa ter um parecer para você documentar de pelo menos 6 meses. Então, qualquer comorbidade que o paciente tenha e ele faça tratamento, a gente precisa do parecer. Pô, Jonathan, mas na faculdade vocês não pedem parecer. Claro que não. Se eu pedir um parecer de um cardiologista para um paciente do SUS, ele vai voltar 3 meses depois para extrair. Consegue entender o problema? Então, muitas coisas que vocês veem a gente fazer dentro da clínica, da faculdade, a gente não faz no consultório. A gente quebra alguns protocolos para vocês terem volume no atendimento. A gente comete uma falha, né, proposital no nosso pré-operatório para vocês terem uma compensação técnica, tá? Mas isso não quer dizer que a gente trabalhe assim. Então, no consultório, para todo paciente com comorbidade, a gente pede o parecer médico. Não, mas o paciente é jovem, não tem nada demais, a pressão estava boa, ele estava controlado. Beleza. Deu azar que naquele dia do seu procedimento, ele fez uma alteração, fez uma variação de pressão arterial e se ferrou dentro do seu consultório. A primeira coisa que o perito vai pedir é: você tinha parecer médico para atender? Não, não tinha porque ele estava bem. Estava bem, mas caiu duro no seu consultório. Se não tem parecer, perdeu o processo. Tá? Então, parecer médico para tudo. Num paciente de consultório privado de classe B, A, quando você pede um parecer, ele vê com bons olhos. Ele fala: porra, doutor, realmente pediu um parecer para ver como é que eu estou de saúde, tem realmente um tempo que eu não vou no meu médico, né? Tem que fazer. Ele vê que é cuidado. Do paciente do SUS que quer resolver um problema ali, quando você dá um parecer para ele, você dá um problema. Porque ele não tem como arrumar aquele parecer de um dia para o outro, né? Ele sabe que vai demorar e sabe que vai atrasar o tratamento. Mas não peguem o problema da saúde pública do país e o problema do paciente para você. Eu entendo que no começo de carreira a gente acaba trabalhando em clínica popular para pegar volume, pegar mão, sei tudo isso. Mas pensem que isso é uma fase de transição, porque é essa fase que você está mais exposto a problema, né? Por conta de N gaps que você vai deixando, falhas que você vai tendo nos protocolos que a gente ensina. Então você tem que sair disso quanto antes e quando você sair, trabalhar num nível alto, num padrão que a gente tem de atendimento. Senão você vai acreditar que aquilo que você fazia lá na clínica popular é o correto e não é, tá? Então parecer médico para todo mundo. Então como é que eu solicito um parecer médico? Você vai botar lá, ao cardiologista, ao nefrologista, entendeu? Escolhe a especialidade que ele trata. Então, paciente, nome, idade, se ele é tabagista, se ele é etilista, né? O que ele está em tratamento? Está em tratamento para pressão arterial, está em tratamento, né, para
pós-AVE, pós-infarto, dá o histórico de saúde do paciente. Né? No caso aqui ele está sem reavaliação cardiológica, então você bota sem reavaliação em tantos meses. E você diz que o paciente precisa fazer extração dentária, precisa fazer implante dentário, e que isso vai ser feito com anestesia local em ambiente ambulatorial, porque ele quer saber se você vai fazer isso em anestesia geral ou se você vai fazer isso no consultório. Não adianta botar a extração do dente 13, extração do dente 12, o médico não sabe o que é isso, o cardiologista não sabe. Então bota que você vai fazer uma extração dentária sob anestesia local e o local que você vai fazer, que é um ambiente ambulatorial. Ele vai entender, beleza, tem anestesia ali, mas ele está fazendo no consultório. Se ele sabe se está fazendo no consultório, ele entende que é uma coisa pequena. E você diz o que você precisa, solicita o parecer da condição sistêmica atual do paciente. Você não pede autorização, sabe? Há menos de 2 meses, eu estava conversando com a gineco lá do hospital que eu trabalho, e ela me parou, falou, hoje chegou aqui 3 pedidos de liberação para fazer a extração de paciente grávida. Cara, eu não tenho que liberar, você que sabe se pode fazer ou não. Eu falei, olha, me desculpa, mas são coisas complicadas que acontecem. Então você não pode pedir liberação para atender. Quem diz se vai atender ou não é você. O médico não sabe qual é o seu procedimento, ele não sabe o nível de estresse, de agressividade que você vai fazer naquele procedimento. Você só precisa saber qual é a condição de paciente que ele tem. Ele vai te dar a condição sistêmica do paciente. A partir daquela condição, você decide se vai operar ou não. Tá? Então, liberação não existe. E isso também não te protege de nenhum problema legal dizer que está liberado, tá? Isso não vale. É uma falsa sensação de segurança. Então, dentro do nosso planejamento cirúrgico, a gente trabalha com protocolo de redução de ansiedade. Né? O paciente com muita comorbidade, com doença sistêmica, o estresse e a ansiedade do procedimento, ele é o gatilho para todas as complicações. Então, sempre que possível, a gente trabalha com protocolo de redução de ansiedade. Jonathan, dá para fazer com um protocolo de redução de ansiedade em consultório, mesmo sem anestesista? Dá, desde que você tenha material de suporte básico de vida, né? Ambu, máscara, oxigênio, essas coisas, e um mínimo oxímetro, se você precisar ventilar esse paciente, você sabe manejar. Então, o protocolo de redução de ansiedade ele não envolve apenas uma questão de droga, tá? Ele envolve consulta curta pela manhã, um ambiente adequado, música ambiente, o paciente não ficar olhando para instrumental, barulho de instrumental, tá? Tudo aquilo que vocês não fazem na faculdade, que é aquela gritaria, instrumental exposto, instrumental caindo no chão, mesa de maio balançando, tá? Nada disso. E a sedação ela pode ser utilizada dentro desse protocolo. Então, aquilo que eu já falei para vocês, a gente tem trabalhos que mostram que quanto maior a ansiedade, maior a dificuldade do procedimento cirúrgico, né? Então, pacientes mais ansiosos dão trabalho. Eu já mostrei para vocês uma escala para vocês terem dentro da anamnese para tentar identificar esses pacientes potencialmente ansiosos. E aí, como droga, a gente pode usar o midazolam de 7,5 a 15 miligramas. Qual é o problema dessa sedação oral? Às vezes você faz 7,5 e o paciente não sente nada. É como se não tivesse sedado. Às vezes você faz 15 e o paciente desmaia. Você quase tem que ventilar. Então a gente perde o que a gente chama de titulação, que é poder ir colocando pouquinho em pouquinho e vendo o resultado, tá? Então cuidado com a sedação. Então aquele paciente que já usa benzodiazepínico, que já faz uso de bebida alcoólica, provavelmente ele aguenta 15 miligramas. Aquela paciente que não bebe, que não toma nenhum tipo de remédio, nunca tomou, talvez ela não aguente 15, seja muito, tem que fazer metade. E a gente tem a analgesia inalatória, né, com óxido nitroso mais oxigênio, que também funciona muito bem, mas exige um treinamento, né, e um aparato um pouco maior. Lembrando que sempre que for fazer sedação, tem que monitorar a saturação de oxigênio. Então aquela pergunta até quanto eu posso atender de pressão arterial, a gente hoje trabalha com uma pressão arterial de 160 por 100, tá? Então por que a gente faz isso? A gente sabe que a pressão arterial ela faz uma variação de acordo com o procedimento. A gente tem um trabalho de iniciação científica na São José, começou com o aluno Vitor, né, está um pouquinho parado agora por conta da pandemia, que a gente vai identificando um momento, né, de maior variação da pressão arterial. É quando o paciente chega, é logo depois da anestesia, é durante a extração, é na sutura, qual é o momento que essa pressão fica mais alta? Porque ela não permanece estável. O paciente está com pressão 160 por 100, posso operar. Ele começou com 160 por 100. Durante o ato cirúrgico, pode ter certeza que ela foi a mais de 180.
Então, existe trabalho que mostra que a pressão pode variar de 6 a 10 pontos, tá? Que a gente brinca. Então, o paciente começa com 120 e termina com 200. Isso pode acontecer. Então, entenda o estágio que a pressão arterial se encontra do seu paciente. Então, a gente vai atender o paciente com a pressão até hipertensão do estágio 1, 160 por 100. No estágio 2, maior que 160 por 100, a gente não deve fazer procedimentos eletivos desse paciente. Então, os trabalhos, e a American Heart Association concordam que trabalhar com a pressão 160 por 100 é um trabalho ok, tá? Não tem tanto risco, dá para trabalhar bem. Então, a nossa resposta é trabalhar até 160 por 100. Adianta, mas eu li o livro do Sones, de medicina oral, que é um livro utilizado para paciente especial, que a gente só deve fazer 160 por 100 para procedimento simples e 140 por 100 para procedimento complexo. Eu não consigo seguir isso, não consigo ensinar para vocês, tá? Não dá para saber o que vai ser simples ou complexo antes de começar. Você imagina. Se chegar na hora o paciente mudar, o dente fraturar, ele já passa a ser um procedimento complexo. Então, essa diferença ela não é baseada e acompanhada na literatura. Então, a American Heart Association estabelece 160 por 100. Muito pelo contrário, muitas vezes eles deixam até um pouco mais alto para algum tipo de paciente, mas a gente não passa isso para vocês. Então, pode ter certeza que vocês estão dentro do limite ok. Claro, não é 160% de paciente que nunca foi ao cardiologista, é 160% de paciente medicado com parecer médico dentro de 6 meses, tá? Eu posso abaixar a pressão do paciente no procedimento para poder atender? Então, o paciente chegou com a pressão 170, 180. Eu vou dar mais um captopril aqui para ele, esperar um pouquinho e vou atender. Então, isso é muito comum em SUS, dentistas um pouco mais antigos faziam isso. Então, o que a gente sabe, Reduzir a pressão arterial do paciente, principalmente se ela for reduzida de forma muito agressiva, muito rápida, isso induz risco de dano isquêmico, ao coração, ao cérebro, ao rim. Então, não deve ser feito, a gente não pode fazer isso. E o outro problema é que se a gente reduz a pressão arterial e depois estimula e ela sobe de novo, como é que você vai fazer? Você vai dar outro medicamento? Você vai baixar a pressão outra vez? Então, a gente não é cardiologista, a gente não é clínico para fazer isso, tá? Então, não deve fazer. Se o paciente não chega na pressão no limite, mesmo com medicado no cardiologista, mesmo bem orientado, você tem que avaliar se ele fez sedação ou não, se é protocolo de redução de ansiedade, o horário que você está atendendo, beleza? Se ele precisa rever essa medicação no cardiologista, se ele precisa fazer um novo mapa, tá? Então, não é a sua função baixar para poder operar, é a função do paciente vir já pronto, em condições do ato cirúrgico. Bom, a escolha do anestésico, eu acho que a gente já discutiu bem. A questão da adrenalina, ela já está mais que estabelecida, isso é de 1964. A gente pode usar vasoconstritor, o vasoconstritor não é uma contraindicação absoluta, desde que a gente use o vasoconstritor com aspiração, então a nossa seringa tem que ter aspiração positiva, fazer infiltração lenta e a menor dose eficaz. A menor dose eficaz é 40 microgramas de adrenalina, que dá mais de 2 tubetes de adrenalina 1 para 100 mil, tá? Então, a gente trabalha com 0,04 miligramas ou 40 microgramas de forma bem tranquila. Então, a gente sempre faz vasoconstritor. O que a gente usa muitas vezes é que a gente começa a cirurgia com lidocaína e adrenalina, E, precisa repicar o anestésico, tem que fazer mais umzinho, E aí a gente muda para prilocaína com feliprecina, já que a feliprecina é um vasoconstritor que não faz estimulação do sistema circulatório. Então a gente tem outras opções se precisar passar de 2 tubetes, tá? Sem vaso a gente não utiliza para cirurgia por conta do problema de falta de vasoconstrição e falta de controle do campo operatório. Beleza, dentro dos cuidados pós-operatórios do meu paciente hipertenso, tem alguns detalhes, Eu posso prescrever anti-inflamatório não esteroidal para o meu paciente cardiopata, hipertenso? Qual é a verdade e o mito disso aí? Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles realmente interagem com o antihipertensivo, principalmente beta-bloqueadores, mas também com diuréticos. Então, essas drogas acabam diminuindo a efetividade por competição com o receptor dos antihipertensivos do meu paciente. E aí pode acabar fazendo um aumento da pressão arterial. Só que isso só acontece, tá? Isso só acontece
com pacientes que usam isso por mais de 5 dias, tá? Quando a gente usa o nosso anti-inflamatório, a gente usa até 5 dias. Na maioria das vezes, vocês vão utilizar para cirurgias simples 2, 3 dias. Então, essa interação não vai acontecer conosco. Dá para a gente trabalhar tranquilamente, dá para manter anti-inflamatório, não tem tanto problema, tá? No paciente cardiopata não é um problema. É um problema para o anti-inflamatório para o paciente nefropata, que a gente vai ver mais para frente. Então, isso não é verdade, tá? A gente consegue trabalhar com anti-inflamatório não esteroidal desde que não passe de 5 dias, tudo bem? Beleza, então essa sequência de anamnese, parecer, planejamento cirúrgico, cuidado do trânsito, cuidado pós-operatório, a gente vai fazer para todas as patologias da revisão do sistema, tá bom? Casos mais raros que podem acontecer no consultório são os pacientes com arritmias, beleza? Deixa eu só pular aqui por causa do volume. A gente tem diversos tipos de arritmias, né? A gente brinca que a arritmia pode ser no átrio, no ventrículo, átrio ventricular. E esse tipo de alteração importa muito pouco com a forma que a gente vai manejar, tá? Mas esse tipo de paciente, se ele relatou para você que ele tem arritmia, não tem jeito, você vai ter que pedir um parecer médico. E aí, baseado no parecer médico desse paciente, igual a gente mostrou o modelo, a gente vai acertar nossas modificações do plano de tratamento. Então, dentro do meu paciente com arritmia, a gente vai seguir como um paciente hipertenso ou qualquer outra cardiopatia. Parecer médico, consulta curta pela manhã, protocolo de redução de ansiedade, porque esse paciente tem que diminuir ao máximo o estilo dele, monitorização. Então, se você conseguir monitorizar esse paciente, não só de saturação de oxigênio, mas principalmente, né, de frequência cardíaca, é muito importante. Estimular o mínimo possível com relação à adrenalina, manter 2 tubetes. E existem algumas discussões contra os dispositivos elétricos e marca-passo. Então, os marca-passos antigos realmente interagiam com bisturi elétrico, por exemplo. Os marca-passos mais novos não têm tanto esse problema. A maioria dos marca-passos ele também não precisa de profilaxia antibiótica, tá? Mas como você vai fazer um pedido de parecer, se for necessário, o cardiologista vai indicar isso. Então, eu preciso fazer profilaxia antibiótica para paciente com marca-passo ou desfibrilador, né? Então, na maioria das vezes, não é necessário, tá? Caso seja necessário, o cardiologista vai indicar no seu pedido de parecer. Então, não, isso na maioria das vezes é um mito. Isso cai em prova de concurso muitas vezes, de indicação de endocardite. A gente acaba não precisando fazer. Procedimentos, patologias do sistema circulatório um pouco mais complexas, né, que é o paciente com angina, né, que é o pré-infarto, paciente já infartado e paciente com um acidente vascular encefálico. Então, deixa eu só pular os videozinhos por conta do áudio de vocês, né, o online a gente tem esses problemas de não conseguir liberar o áudio e fazer a tradução simultânea por conta do barulho, diferente da sala de aula, mas vocês sabem que a angina é aquela dor pré-cordial, né? Acontece por conta de uma isquemia do miocárdio. Então, as artérias coronárias, que são aquelas artérias que fazem a vascularização do músculo miocárdio, elas vão isquemiando e essa deficiência de oxigênio vai gerando aquela dor pré-cordial que o paciente tem. Conforme essa patologia vai aumentando, o paciente pode ter uma área de necrose maior, não ser capaz de revascularizar e fazer o que a gente chama de um quadro de infarto, né? Então, uma isquemia do miocárdio que leva à morte celular. E a gente fala que precisamos atender o paciente com angina estável, né? Não, angina estável a gente pode atender. Mas o que é um paciente com angina estável, né? Então, o paciente com angina estável ele tem aquela dor pré-cordial, né? Ou queimação que dura entre 2 a 15 minutos. Só tem essa dor por esforço ou estresse. E aí tudo que tem estresse é dentista. No dentista ele pode ter dor. E quando o paciente repousa, quando cessa o estímulo, melhora essa dor no peito ou com vasodilatador sublingual. Então isso seria um paciente com angina estável. É esse paciente que a gente poderia atender no consultório odontológico, lógico, com as modificações no plano de tratamento. Esse paciente, que é um paciente que tem uma crise de angina, ele faz uso de anticoagulante, tá?
Então aqui a gente tem duas drogas, né? O AS, que vocês falam, o AS é antiagregante plaquetário. O AS é um anti-inflamatório, um dos primeiros anti-inflamatórios que existiram, e um dos efeitos colaterais é a inibição de agregação plaquetária por 7 dias. Então um comprimido de AS inibe meia-vida de plaqueta por 7 dias. E a gente tem o Marevan, a varfarina, que é um anticoagulante muito mais pesado. Esse paciente da angina, ele não faz uso de AS, na maioria das vezes ele faz uso de Marevan. E o AS a gente sabe que não precisa suspender. Como é que eu vou trabalhar com o paciente com AS? Eu vou pedir um coagulograma. Quando eu olhar o coagulograma, a gente vai ver que o tempo de sangramento, né, que avalia a agregação plaquetária, vai estar normal. O paciente do Marevan, não adianta eu pedir o coagulograma, né, o paciente da varfarina. Esse paciente aqui e outros pacientes com anticoagulante de geração mais novas, né, a gente precisa que o médico faça ajuste da dose desse anticoagulante para que o INR, né, fique ali entre 1,5 e 2, é o que está no livro, dá até para fazer um pouquinho mais alto se você tiver métodos adjuvantes de conseguir realizar uma agregação plaquetária. Então, hemostático, sutura em massa, tem que ser um pouquinho mais familiarizado com esse tipo de procedimento cirúrgico. Então, para o clínico geral, o Marevan, como é que funciona para o médico? Ele vai pegar, você vai falar, eu vou operar o paciente na quinta-feira. Então, normalmente na quarta-feira ele vai fazer um novo exame de sangue e vai ver se a dose que o médico deixou, né, do anticoagulante bateu ali de 1,5 a 2. Tá? Então, lembrem o que é o INR, né, que é baseado numa padronização do tempo de protrombina. Então, o que vai acontecer? Protrombina é aquele que avalia a via extrínseca da cascata de coagulação. Se o paciente tem um INR de 1, ele demora um tempo para coagular. Se ele tem um INR de 2, ele demora 2 vezes o tempo normal para coagular. 3 vezes o tempo normal para coagular. Esses pacientes com angina, eles estão com INR de 4, que é o INR terapêutico dele. Então, é 4 vezes o tempo para coagular. 4, na maioria das vezes, é muito. Então, a gente pode acabar trabalhando com 2, tá? Seria o que está no livro do Rupp. Porém, como eu falei, dá para trabalhar um pouquinho mais alto quem é familiarizado com procedimentos cirúrgicos e com processos hemorrágicos. Isso é um trabalho da professora Rosângela, que ela publicou no iJones há 2 anos atrás, que é a tese de doutorado dela, um trabalho fantástico. Então, no meu paciente com infarto ou com acidente vascular encefálico, a gente acaba tratando da mesma forma, tá? Da seguinte forma, 70%, né, das recorrências são no primeiro mês, né, e o pico de problemas são nos primeiros 6 meses. Então, o paciente que infartou, ele fica 6 meses correndo o risco de um novo infarto. Não, que teve um AVE, ele fica 6 meses correndo o risco ali de ter um AVE. A gente fala que esse paciente acaba sendo um paciente, né, asa 3 sempre, né? Asa 3 é aquele paciente que tem uma ameaça ali, a condição de saúde dele, como a gente viu na classificação de risco cirúrgico, vocês viram lá na cirurgia 1. Então, o ideal é que dentro desses primeiros 6 meses eu não faça nenhum tipo de procedimento nesse paciente, a não ser que o cardiologista dele te dê um parecer dizendo que pode atender, que o paciente está tudo ok. Esse paciente que faz revascularização, ele está muito melhor daquele que o paciente não fez, tá? Aquele paciente que vem com angina capengando, o paciente que teve um infarto e foi operado, ele acaba estando muito melhor do que ele era antes do infarto, por conta do tratamento. Mas ainda assim o médico acaba não liberando, dependendo de como foi o episódio do paciente, por conta de um risco de um novo infarto ou de um novo AVE. Então o ideal é que a gente atenda esse paciente só após 6 meses do episódio, tá? Então fez um AVE, fez um infarto, agora você vai cuidar da saúde, depois de 6 meses eu vou pedir um parecer e a gente vai ver se consegue trabalhar. Vai trabalhar da mesma forma, com protocolo de redução de ansiedade, monitorização, consulta curta pela manhã. E pode usar adrenalina? Pode usar adrenalina, desde que a gente mantenha 2 tubetes, mas a gente precisa ver alguns detalhes. Primeiro, esse paciente pode ser anticoagulado. Na maioria das vezes ele é anticoagulado. Então, a gente precisa avaliar o INR dele, conversar com o médico do paciente para ajustar esse INR que fique ali em 2, tá? 2,5 no máximo. Esse paciente precisa estar estável, que a gente já viu a condição do que é um paciente com angina estável, e esse paciente precisa ter no consultório a nitroglicerina, né, que é um vasodilatador sublingual. Porque se ele começar a manifestar uma crise,
ele coloca embaixo da língua, isso faz uma vasodilatação de artéria coronária, reoxigena o coração, o paciente melhora. Então eu não posso atender esse paciente se ele não tiver a nitroglicerina dele no consultório, tá? Precisa ter no consultório. Beleza. Do paciente com AVE, a gente vai seguir a mesma sequência, né? A diferença é que esse paciente do AVE, na maioria das vezes, ele não é anticoagulado, ele só é um paciente com pressão arterial de difícil controle. Então a gente vai seguir o mesmo protocolo e avaliar a pressão arterial desse paciente, mas também só vamos fazer depois de 6 meses, tá? Antes de 6 meses não dá. Seguimos agora para o paciente diabético, beleza? O paciente diabético, a gente precisa entender qual é o tipo de diabetes que esse paciente tem. O paciente diabético tipo 1, insulino dependente, paciente jovem, né, com uma não produção de insulina, ou paciente tipo 2, aquele paciente um pouquinho mais velho, com uma resistência à insulina, que é o mais gordinho na maioria das vezes. O atendimento também é melhor pela manhã. A gente precisa avaliar o ajuste de dose de insulina, não é a gente que faz ajuste de dose de insulina. Mas entenda, se o meu paciente é insulino dependente e eu vou ter uma restrição de dieta no pós-operatório, esse paciente pode fazer uma hipoglicemia. Vocês sabem, a gente já discutiu isso, que a hipoglicemia é o pior problema que o paciente pode ter, que realmente leva ao óbito. A hiperglicemia favorece a infecção, gera alguns problemas, mas menos graves do que a hipo. E a gente tem paciente diabético controlado, tá? Jonathan, o que é o paciente diabético controlado? Eu peguei e fiz um HGTzinho dele ali, furei o dedinho e estava 90. Posso operar. O HGT, ou até mesmo a glicemia em jejum, ela me dá um momento do paciente. E eu não quero saber o momento do paciente. Eu quero saber como é que se o meu paciente está controlado ou não. Então não adianta ele estar controlado um dia. Se ele chegou no consultório um dia com a glicose boa, não quer dizer que ele é um paciente controlado. Então eu preciso ver para trás, né, dos últimos meses. E para fazer essa avaliação dos últimos meses, eu preciso de um exame de sangue, que é o chamado hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que a gente vai acabar vendo uma média de 2 meses para trás desse paciente, tudo bem? Então no meu paciente diabético, eu atendo solicitando a glicemia em jejum, que é o exame padrão, mas também a hemoglobina glicada para avaliar se ele está controlado ou não. E o que eu vou ter de resultado, né? Então, o SUNES diz o seguinte, que tem baixo, médio e alto risco baseado na hemoglobina glicada. Então, de 7, né, seria baixo risco, 7%, eu posso fazer qualquer coisa. 7 a 9, cirurgias simples e mais de 9 não recomendado. Tá? Então, isso são parâmetros que a gente vê de hemoglobina glicada para poder trabalhar. Então, guardem esse quadrinho. Eu preciso fazer profilaxia antibiótica para o meu paciente diabético, né? Depende. Os trabalhos dizem que o paciente, que é um paciente controlado, né? Ou seja, eu fiz lá meu exame, a hemoglobina glicada dele deu 7, eu trato como um paciente comum, porque ele está controlado, ele não tem alteração do nível de glicose circulante, e eu conseguiria trabalhar com esse paciente de uma forma como qualquer outro paciente saudável. Só faria antibiótico nele se eu fizesse com um paciente saudável. Tá? Qual é o problema disso? O problema é que isso são alguns trabalhos. Outros mostram que, independente do nível de controle, né, esses pacientes podem ser mais suscetíveis à infecção por dificuldade de quimiotaxia de neutrófilo, microangiopatia periférica, tudo aquilo que vocês estudaram na periodontia. Tá? O que eu posso falar para vocês? Na faculdade a gente não faz. Tá? Na faculdade a gente tenta trabalhar o mais conservador possível. Né? No SUS eu também não faço. Eu fui cirurgião de CEL, de Centro de Especialidade Odontológica, trabalhando em péssimas condições por quase 9 anos, né? Em 2 prefeituras, e nunca fiz. Tá? E os resultados não têm nem menor índice de diferença para quem faz o antibiótico, quantidade de infecção pós-operatória, alveolite, enfim. Só que no consultório privado, a gente pode discutir isso ao vivo, né? No consultório privado é importante você fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não sabe a cabeça do perito. Né? Então não adianta você levar um artigo, levar alguma coisa, se ele botar na cabeça que você não fez antibiótico e tinha que ter feito, você está ferrado. Eu já participei de uma perícia assim recentemente, em novembro do ano passado. A colega atendeu um paciente diabético, controlado, e não fez antibiótico, o paciente fez uma infecção pós-operatória, fez uma celulite e processou
a colega, né? E ela vai perder esse processo, não tem jeito. Mas ela vai perder esse processo também que não tinha nem como argumentar, porque ela não tinha exame laboratorial. Então, ela acreditou que o paciente estava controlado. Então, não tinha nem como ela provar que o paciente estava controlado. Então, no consultório, muitas vezes a gente fala para vocês prescreverem, mesmo não sendo correto, mesmo sabendo do problema de superinfecção, superbactéria, seletividade, por conta de uma profilaxia que a gente hoje diz que é a profilaxia jurídica. Se você não fizer e der algo errado, né, judicialmente o perito pode te quebrar porque você não fez. Então, apesar de ter embasamento para não prescrever num paciente controlado, eu digo para vocês no consultório fazerem por uma questão jurídica, tá? Então, como eu falei, essa clínica de integrada 3 é pensando na realidade de vocês. Então, existem a ciência, o embasamento, mas existem também os problemas do Brasil. Bom, todas essas drogas que vocês estão vendo, né, são drogas do grupo dos bifosfonatos, né? Então, existe uma patologia crescente, né, sem cura, que hoje assola a odontologia e a medicina, que é a osteonecrose dos maxilares induzida por medicamentos. Antes, esse problema era a osteonecrose induzida por bifosfonato, porque achava que só as drogas do tipo bifosfonatos causavam. Depois mudou-se para a osteonecrose dos maxilares associados a antirreabsortivos, né, porque a gente tem drogas como essa, o denosumab, ele não é do grupo bifosfonato, é do grupo antirreabsortivo. E hoje a gente sabe que é a osteonecrose dos maxilares induzida com medicamentos, que é bifosfonato, antirreabsortivos, drogas antiangiogênicas utilizadas para tratamento de câncer, né? Então tudo isso pode causar uma osteonecrose. Então basicamente a gente tem uma inativação do osteoclasto, e com essa inativação do osteoclástico a gente não faz reabsorção óssea, quebra o turnover, e a gente, diante a um estímulo nesse tecido ósseo, como não tem neoformação, né, o processo de reabsorção e neoformação está quebrado, a gente acaba gerando um osso necrótico que, quando exposto em cavidade oral, vai aumentando, e a gente não tem cura. Quanto mais cureta, pior fica, até que pacientes são simplesmente mutilados por esse problema. Operamos uma paciente com osteonecrose, tem um mês, né, em janeiro, e olha que como é difícil, né? Essa paciente, ela é a avó do meu residente, não foi o meu residente que operou a vovó operou com o dentista dela, e falharam na anamnese, né? Ela estava usando bifosfonato, evoluiu para uma osteonecrose, foi perdendo osso, até fez uma fratura de mandíbula, terminou com uma ressecção, né, de boa parte da mandíbula e uma placa de reconstrução, e muita reza para essa placa aguentar até o final da vida dela, para não precisar fazer enxerto, colocar prótese, nada disso, né? Mas ainda assim, perigo, porque ela é jovem, então a gente sabe que pode ser necessária outra cirurgia. Então isso é um problema, né, epidêmico, porque cada vez mais o médico prescreve drogas, né, desse tipo de forma indiscriminada, porque essas drogas são utilizadas para tratamento de câncer, e não tenha dúvida que para tratamento de câncer elas devem ser indicadas. Contudo, para a osteoporose a gente tem outros meios, né? Mas existe um lado negro nessa prescrição que a gente pode discutir mais para frente, né? Por que o médico prescreve? Por que o clínico prescreve? Por que o ortopedista prescreve? Então, esse é um lado B que ninguém comenta, né? Novamente, problemas do Brasil. Então, o que acontece, né? A gente recebe muita pergunta de aluno, principalmente da implanto. Meu paciente precisa colocar um implante, né? Porque ele está de olho na cirurgia, está de olho no cliente, no dinheiro. Usou, né, Zometa. Eu posso deixar 3 meses e depois fazer? Se eu fizer antibiótico, melhora? Se eu fizer PRF, melhora? Então, a primeira coisa que você vai entender é que você tem que suspender essa droga. Se não for para terapia de câncer, para prevenir metástase de câncer, a gente não deve manter essa droga em uso. E aí vem o primeiro problema, que é que você conseguir conversar com o médico que prescreveu e fazer ele não prescrever mais, ou trocar essa droga. Segundo é avaliar o risco da osteonecrose. Então, se essa droga é oral, menos problema. Se essa droga é venosa, mais problema. Se usou mais de 1 ano, quanto mais tempo, pior. Quanto menos tempo, melhor. O paciente tem condição de higiene bucal ruim, pior.
Então são fatores de risco que você vai acrescentando. Existe o exame que é o CTX tipo 1, é o exame de sangue, que é um marcador de atividade osteoclástica, que pode ser utilizado. Ele não é tão fidedigno, principalmente se o paciente usou corticoide antes, mas ainda assim é algum parâmetro para você tentar medir a atividade osteoclástica. E hoje eu falo para o clínico geral, para vocês que estão se formando, que é para não operar. Tá? Não opera porque o dinheiro que você vai ganhar não vai pagar o aborrecimento que você pode ter. Então isso é uma das coisas que você tem que pensar na odontologia, que é o que a gente chama de passivo. Qual é o passivo do seu tratamento? Qual é o passivo do seu consultório? Então beleza, você vai operar para fazer uma extração e colocar uma PT. Vai ganhar R$1.000. Beleza? Mas se der errado, o quanto que você vai ficar de problema com esse paciente? Será que vale a pena assumir esse problema? Tá? Então vocês precisam pensar nisso a partir de agora. Então eu digo para vocês não operar. Ah, Jonathan, a gente já viu você fazer lá na clínica, às vezes você opera nos casos de osteonecrose, bota gordura, bota PRF, bota um monte de coisa. Sim, tudo isso são estratégias tentativas, o paciente assina N termos, que nada disso tem protocolos estabelecidos e garantidos que não vai evoluir para a osteonecrose. E a gente não indica vocês a fazerem isso, tá? Vale mais a pena não operar, encaminhe esse paciente, o problema é do paciente, não é seu. Você tem o papel de identificar, que é o que vocês não estão fazendo. Por que a gente diz que é um problema epidêmico? Porque o médico prescreve cada vez mais e o dentista cada vez menos faz uma anamnese decente. Então, você toma bifosfonato, você toma antirreabsortiva, o paciente vai dizer que não. Porque quando foi prescrito para ela, foi prescrito como uma vitamina. Então, dentro da sua anamnese, você tem que ter um momento para perguntar ao paciente, faz alguma vitamina, suplemento? Eu tomo ginkgo biloba. Ginkgo biloba é um anticoagulante potente, você vai ter complicação, mas para o paciente é um suplemento natural. Eu tomo um remedinho para o osso. Remedinho para o osso, você toma todo dia? Tomo. Na maioria das vezes é um cálcio, realmente não tem problema. Não, eu tomo uma vez por semana, eu tomo uma vez a cada 15 dias. Provavelmente é um bifosfonato ou antirreabsortivo, você tem que avaliar, tá? Então, muito cuidado, porque vocês estão deixando isso passar na nossa clínica da faculdade com o professor do lado. Então, como eu disse, a gente suspendeu algumas próteses imediatas no ano passado, tá? Então, fiquem atentos, perguntem sobre o uso de vitamina. Mulher, na menopausa, é o foco, não tem jeito, tá? O homem, na maioria das vezes, só vai tomar se for para câncer de próstata, para metástase, então fique de olho no paciente de gênero feminino, né, já na menopausa. Tudo bem? Seguindo o nosso processo patológico, né, de problemas endócrinos, os problemas endócrinos principais são as alterações tireoidianas, tá? Então, na alteração tireoidiana, o problema para a gente é o hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo, o paciente vai ser similar a um paciente hipertenso, né? Aquele paciente que muitas vezes tem a lipólise da gordura orbitária, né? Com aquele exoftalmia, pseudoexoftalmia, uma pressão arterial muito magrinho, com metabolismo extremamente acelerado. Então, esse paciente precisa estar controlado, então você precisa não parecer médico, né? Na cirurgia, monitora pulso, pressão e trata como um hipertenso, baixa a dose de adrenalina desse paciente, tá? Então, nunca estimular demais. Então, lembre que o hipertireoidismo é o problema para a gente, tá? O hipo, ele é um paciente que tem mais depressão. Então, o paciente que tem ao contrário do hiper, que é o agitado, a aceleração do batimento cardíaco, o outro é bradicárdico. É aquele paciente que ganha muito peso, não é o magrinho. É aquele paciente que fica mais suscetível à sedação. Mas ele não é um problema para a gente propriamente dito. O problema é o hipertireoidismo, mas faça com parecer e trate como um paciente hipertenso que você vai conseguir manejar. Se você identifica o paciente com hipertireoidismo, ótimo, beleza? Se ele já vem diagnosticado, ótimo. Contudo, muitas vezes a gente vai precisar fazer esse diagnóstico. Então, aquele paciente muito magrinho, né, com aquele olho muito esbigalhado, dá uma investigada, dá uma sondada que às vezes ele ainda não está diagnosticado com hipertireoidismo. Bom, passamos para as nossas pacientes grávidas, tá? Gravidez não é doença, vocês já ouviram essa frase, né? A vovó adora falar isso. Gravidez não é doença, deixa a menina fazer as coisas, né? E realmente não é, mas existem alterações sistêmicas dessa paciente que são importantes para o nosso dia a dia, para a gente trabalhar
de forma segura, tanto para ela como para o bebê, tá? Então a gente atende paciente grávida no segundo trimestre, beleza? No segundo trimestre. Então muito cuidado com coisas que vocês confundem. Então vocês falam assim, ah, mas e na emergência? Não, não tem emergência. O que é emergência para vocês? Emergência é o risco de vida para a paciente, para o neném, tá? O que vocês trabalham como clínico geral é urgência. Urgência continua sendo no segundo trimestre. Então, quando que você ia atender uma paciente no primeiro trimestre? Como atendemos na semana passada. A paciente fez uma fratura de mandíbula e descobriu no hospital que estava grávida. Teve que tomar anestesia geral. Passou um mês depois, deu um problema na cirurgia dela, foi operada com outra equipe, e a gente teve que reoperar com 2 meses. Outra anestesia geral, que era uma emergência, ela tinha uma fratura com uma infecção, tá? Então cuidado para não confundir emergência com urgência. Urgência odontológica, pulpite é uma urgência odontológica, beleza? Emergência só se ela está fazendo uma celulite que vai precisar ficar internada, aí o manejo não é mais com vocês, é com o especialista. Então a gente atende no segundo trimestre. Mas ela veio com dor no primeiro trimestre, dipirona. Beleza? É isso que você vai fazer. Pressão alta, diabetes, hipertensão ortostática. A paciente grávida pode ter tudo isso. É comum ela ter uma diabetes gestacional, é comum ela ter hipertensão arterial. A hipotensão ortostática a paciente não pode levantar muito rápido. Então, quando você acaba o atendimento da paciente deitado, deixa ela virada do lado para a cuspideira, deixa a paciente 5 minutinhos deitada para o lado da cuspideira, né, para o lado esquerdo, para fazer uma descompressão da veia cava, e depois você levanta a paciente. Se você levantar essa paciente de uma vez, ela vai desmaiar. Tá? Isso é hipotensão ortostática. Tem que avaliar drogas teratogênicas, que a gente vai discutir, e escolher um anestésico de forma correta. Então, qual é o anestésico para grávida? Posso passar dipirona? Posso passar paracetamol? Então, são coisas que você precisa saber, você não tem que perguntar para o ginecologista. Tá? Claro, se é uma paciente em acompanhamento pré-natal, pede um relatório com o pré-natal dessa paciente para ver se está tudo bem. Tá? Mas, novamente, você está pedindo um parecer, você não está pedindo liberação. Tudo bem? E quando ela chegar no segundo trimestre, você faz os procedimentos que tem que fazer. Então, ela deu problema no primeiro trimestre. Vai controlando a dor, quando chegar no segundo, você faz a endodontia dela, faz o acesso dela, extrai o dente. Não deixa também ela chegar no terceiro com problema, né? Então, existe uma classificação de risco para as drogas, né, que vai de A a X, onde A seria seguro para paciente e para o feto, e X, que é teratogênico, tá? É que realmente dá problema. Então, o que nós temos de drogas de rotina? Amoxicilina, clindamicina, dipirona, paracetamol, lidocaína, ou é A ou é B, posso usar tranquilamente, tá? C, D e X, anti-inflamatório, nimesulida, diclofenaco, ibuprofeno, problema. Corticoide, dexametasona, problema. Né? Alguns narcóticos, né, de opioide, problema. A adrenalina que a gente usa, ela é C. Beleza? A adrenalina é C. Felipressina, ela induz parto prematuro. Né? Também não posso utilizar. Mepvacaína também é C. Beleza? Então, o que é o C, só para vocês entenderem? C que não há estudo, eu tenho que pesar risco-benefício para utilizar. Então, quando a gente pensa em escolher um anestésico para grávida, não tem dúvida, eu tenho que usar lidocaína, porque é B. Só que lidocaína sozinha não faz anestesia pulpar, eu preciso de vasoconstritor. Então, eu preciso associar a adrenalina, beleza? Então, o meu anestésico para grávida é lidocaína com adrenalina. É assim que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Jonathan, e a mepvacaína? A mepvacaína tem o pior controle, né, do campo cirúrgico, o pior controle de analgesia, né, de perda de sensibilidade, porque ela é sem vaso, do que a lidocaína com adrenalina. Então lembre-se, eu tenho que pesar risco-benefício. Se o paciente ficar melhor anestesiado com lidocaína que adrenalina do que com mepvacaína sem vaso, eu vou usar lido com adrenalina. Então a minha escolha é lido com adrenalina, sabendo que a adrenalina é C, pesar risco-benefício, tá? Antibiótico eu posso fazer e analgésico eu posso fazer. Seguimos para os pacientes com problemas pulmonares, né, doenças respiratórias.
Então, dentro da doença respiratória, existe a que me deixa com mais medo, né, com pavor de atender o paciente, que é asma. O paciente asmático é um paciente extremamente difícil de controlar, porque se ele manifestar uma crise no consultório, a única coisa que salva ele é um broncodilatador, tá? Não adianta fazer cricotireoidostomia, não adianta tentar entubar, não adianta nada. Ele precisa de um broncodilatador. Então, o paciente asmático, obviamente, um parecer médico, eu preciso saber o que manifesta a crise asmática desse paciente. É anti-inflamatório? É estresse? Né? O que manifesta a crise asmática? Quanto tempo ele não tem uma crise? Ele precisa usar a bombinha? Como que ele usa? Toda semana ele tem que usar? Eu preciso saber esse histórico para ver se o meu paciente é uma bomba relógio ou não. Beleza? Esses pacientes podem estar em uso de corticoide, porque o corticoide muitas vezes é usado para tratar o paciente com asma, tá? Mas o anti-inflamatório não esteroidal pode manifestar uma crise. Então, como eu vou atender o paciente asmático? Eu só vou atender se ele tiver com o broncodilatador, com aquela bombinha, no dia da consulta. Ah, doutor, mas eu não uso a bombinha faz 6 meses. Tudo bem, seu fulano. No dia da consulta, tem que estar com a bombinha, tá? Não tem jeito. Por quê? Porque se ele manifestar uma crise no consultório, ele vai conseguir reverter. Sem o broncodilatador não tem como. Então, muito cuidado com o paciente asmático. Muito cuidado, que ele é perigosíssimo. Falando de doenças respiratórias, né, desde o ano passado a gente vive o problema da pandemia, né, do SARS-CoV-2, e vocês já fizeram clínica, já se ajustaram ao padrão de biossegurança, né? Então, jaleco descartável, face shield, máscara N95. Então, vocês vão trabalhar assim na clínica, tá? Não tem outra opção. Beleza? Então, muito cuidado com tirar a máscara em clínica, né? Com contato com o paciente, com reaproveitamento de jaleco. A gente já conversou sobre isso. Pense que não é só você, são seus colegas, são os outros pacientes, a sua família. Então, não seja inconsequente. Paciente hepatopata. Às vezes você está atendendo um paciente que tem uma hepatopatia sem perceber. É muito comum, tá? Então, o famoso gordinho, ele é um paciente que pode ter uma esteatose hepática, né? Uma gordura no fígado, ele acaba metabolizando mal. Então, eu tenho esteatose hepática. Por quê? Porque eu bebo demais e porque eu também estou gordo demais. Então, é um problema. Mas aquele paciente que é o alcoólatra, né? O paciente que é o alcoolista, ele realmente pode ter uma hepatopatia mais severa. Então, esse paciente com hepatopatia, ele me dá alguns problemas. Primeiro, que ele é anticoagulado, que os fatores da cascata de coagulação são produzidos pelo fígado e muitas vezes eles podem estar falhando. Então, o paciente com algum tipo de hepatopatia, ele sangra mais, tá? Segundo, que ele não consegue metabolizar as drogas, tanto anestésico local, quanto anti-inflamatório não esteroidal, como antibiótico. Então, o que eu tenho que fazer com um paciente que tem algum tipo de hepatopatia? Eu devo pedir no meu pré-operatório um coagulograma para ver se ele está com aumento do tempo de sangramento, tempo de protrombina e tromboplastina, INR, e eu preciso pedir um hepatograma. O hepatograma são algumas enzimas hepáticas, ALT, AST, que me dão, como está, bilirrubina também, me dão a atividade do fígado desse paciente, se ele está conseguindo metabolizar ou não, tá? Então, no meu paciente hepatopata, na maioria das vezes, se ele já é diagnosticado, ele já tem esses exames. Eu só preciso pedir o coagulograma. Agora, aquele paciente que você vê que ele é um paciente alcoolista, complicado, principalmente para quem trabalha em SUS, você deve pedir esse exame para tentar fechar esse diagnóstico, tá? E sempre limitar a dose de anestésico local para evitar uma sobrecarga hepática, tá? Analgesia, muito cuidado com paracetamol. Anti-inflamatório, muito cuidado com diclofenaco, né? São drogas extremamente tóxicas. Os pacientes nefropatas, né, que tem problema renal. O paciente nefropata é aquele paciente que tem tudo. O paciente nefropata, ele é hipertenso, ele é anticoagulado, ele tem mais risco de infecção, eu tenho que limitar a dose de droga. Então, o paciente nefropata, ele já anda com uma lista de, se ele trata direitinho, ele já anda com uma lista de problema, tá? Então, cuidado com esse paciente pela pressão arterial, pela anticoagulação, né? Porque ele é anticoagulado, porque ele faz diálise, então ele usa heparina para fazer a diálise, né? Para poder fazer a filtração do sangue. A gente tem que limitar a dose de anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório é uma bomba para o rim e acaba descompensando esse paciente todo.
limitar a dose de adrenalina, fazer profilaxia antibiótica, porque esse paciente, principalmente os que fazem diálise, eles têm uma fístula para fazer a diálise, são propensos à infecção. E a gente atende no dia depois da diálise, tá? Então, se ele fez a diálise segunda, a gente tem que trabalhar nele terça. Quarta, tem que trabalhar nele quinta. Por quê? Por conta do risco de sangramento desses pacientes no dia que ele fez a diálise, tá? Não pode, por conta da meia vida da heparina. O exame que eu uso para o paciente nefropata é a creatinina e a ureia, tá? São dois marcadores de função renal. Então, creatinina e ureia são exames de sangue, beleza? Não são exames de urina, tudo bem? Então, se eu quero avaliar a função renal do meu paciente, eu peço um exame de sangue. Eu já vou ter que pedir para ver a anticoagulação. Na maioria das vezes, a gente já sabe o que vai dar, né? Mas ele já vem com uma creatinina e a ureia por conta da diálise, que o paciente faz creatinina e ureia o tempo inteiro para ver como está a função renal dele. Então, muito cuidado com o paciente nefropata, é um paciente muito difícil de manejar, mas por ele ser muito difícil, ele é sempre um paciente bem acompanhado. Ele anda com uma lista de droga que pode utilizar. Os médicos já sabem o dia que ele pode fazer a extração, é tudo programado, é tudo ajustado. Então ele é o mais difícil, mas ele é o melhor acompanhado. Não tenham dúvida disso. Beleza. Fiz a minha revisão dos sistemas, identifiquei o problema de saúde, pensei na modificação do plano de tratamento, mas antes de executar o meu procedimento, eu vou pedir um exame complementar. Jonathan, lá na clínica da faculdade, vocês não pedem exame de sangue de rotina para o paciente. Como eu disse, a gente não pede. Mas a gente não pede porque se eu pedir um hemograma, um coagulograma, uma glicemia em jejum, uma creatinina e ureia para um paciente de 40 anos que está indicado esse exame, o exame vai demorar 2 meses até ele conseguir no postinho, liberação no PSF, todos os problemas de quem não tem plano de saúde. Então a gente não faz isso, novamente, porque estamos assumindo o risco, mas estamos pensando na qualidade técnica e oportunizar para vocês possibilidades de tratamento. Contudo, hoje, em quem trabalha em consultório de cirurgia, não operamos ninguém, criança, jovem, idoso, sem exame de sangue. Ah, Jonathan, mas é uma criança. Sim, é uma criança que pode ter algum tipo de alteração sanguínea não diagnosticada, porque nunca foi operada, que pode gerar uma hemorragia no meu consultório. Tá? Existem diversas patologias sanguíneas que podem gerar uma anticoagulação. Então, não atendemos ninguém sem exame pré-operatório. Criança, jovem ou idoso, para fazer cirurgia de dente incluso, qualquer procedimento cirúrgico, a gente pede exame de sangue, tá? Então, dentro do meu exame laboratorial, o que eu peço de rotina? Hemograma, coagulograma, glicemia em jejum. É um paciente diabético, eu acrescento hemoglobina glicosilada ou glicada, mesma coisa. É um paciente de mais idade, mais de 40 anos, ou que tem algum tipo de problema renal, acrescento ureia e creatinina. Paciente que bebe demais, gordinho, com problema hepático, acrescento hepatograma. Mas na maioria das vezes não sai disso os exames que a gente faz de pré-operatório para esses pacientes, tá? Hemograma, coagulograma, glicemia em jejum, ureia, creatinina, hepatograma e hemoglobina glicosilada, em casos específicos. Mas pedimos para todos os pacientes no consultório, tá? Todos, sem exceção. Então, como é que eu solicito o exame do paciente? Solicito o exame pré-operatório e aí você bota hemograma, coagulograma, glicemia em jejum, tá? Nada demais para a gente fazer uma solicitação de exame pré-op. Vocês têm que saber fazer. Isso é outra coisa que me irrita. Vocês estão na integrada texto, prestes a se formar, não sabe fazer um receituário, não sabe pedir um parecer, mesmo tendo aula. Então a aula vai ficar, eu vou postar a aula para vocês em vídeo e em PDF. Fotografa e guarda no celular. Hoje vocês têm celular para consultar e nem isso vocês usam, né? Ah, Jonathan, e quando eu peço um risco cirúrgico? Risco cirúrgico vai ser aquele pedido para cirurgias mais complexas, né, principalmente cirurgia com anestesia geral, ou se você vai fazer no consultório para paciente com muita comorbidade. Então, aqueles pacientes com muita comorbidade, os pacientes que são uma bomba relógio, né, angina, infarto, nefroprata complicado, você acaba pedindo um risco cirúrgico que é dado pelo cardiologista, do ponto de vista cardiológico. Então, na maioria das vezes é usado para paciente com problemas circulatórios, tá?
Então, para fazer o risco cirúrgico, o paciente precisa de um exame de sangue, que a gente já mostrou, de um raio-x de tórax e de um eletrocardiograma. Tá? Ele precisa desses 3 exames para o médico avaliar e dar o risco cirúrgico dele. Então, como a gente sabe, o paciente asa 1 é normal, asa 2, uma doença leve, asa 3, uma doença que limita, né, mas não incapacita, seria aquele paciente que a gente falou da angina estável, né, pós o infarto, depois de 1 ano, né, ou depois de 6 meses, com a liberação do cardiologista, mas até o asa 3 dá para atender no consultório, desde que seguindo todos os protocolos. Asa 4 não dá para atender no consultório, então aquele paciente com angina instável é asa 4. Pós AVC antes de 6 meses é asa 4. Esse paciente eu não faço no consultório, tá bom? Asa 5 é aquele paciente que não vive sem cirurgia e asa 6 é aquele paciente com morte cerebral declarada, aguardando apenas para transplante. Então atendemos no consultório asa 1, asa 2, asa 3 se tiver tudo certo, mas o ideal é trabalhar com asa 1 e asa 2 sempre. Jonathan, agora estou pronto para operar, né? Fiz a revisão dos sistemas, pedi exame pré-operatório, o que mais eu tenho que pedir nessa primeira consulta aí? Já dá para operar? Não dá. Não fazemos nada no consultório, absolutamente nada no consultório, sem panorâmica e periapical completo. Ah não, mas é só uma endo. Basta uma periapical. Se o paciente vai no consultório odontológico e você somente faz a periapical do dente que você vai trabalhar, mas ele tinha um tumor no côndilo e você não viu, você pode ser processado e vai perder o processo. Porque quando o paciente entra dentro de um consultório odontológico, ele está numa unidade de saúde e você tem obrigação, mesmo que sendo especialista em endodontia, de avaliar o paciente como um todo. Se você deixar passar alguma lesão, você pode ser processado, principalmente se essa lesão evoluir para um dano irreversível, né? Então, só trabalhamos com o paciente com panorâmica e periapical completo, mesmo que seja para tirar o siso. Eu vou olhar o paciente como um todo, beleza? Independente da sua especialidade. Então, vocês já viram quanta coisa muda da realidade do consultório para a realidade da faculdade. Então, eu já estou falando em exame pré-operatório para todo mundo, já estou falando em radiografia panorâmica e periapical completo para todo mundo, quando vocês fazem extrações apenas com radiografia periapical na faculdade, né? E vai piorar agora. A gente faz protocolo fotográfico para todos os pacientes. Você não precisa fazer essa foto que você não quiser, a clínica de radiologia faz as fotos e te envia. Fotos extrabucais de face e foto intrabucal, tá? Por que isso? Porque a gente tem casos de pacientes que depois de uma reabilitação oral, que ele começa a se olhar muito no espelho, ele fala que o sorriso está torto, né? E aí o que salva é a foto pré-operatória, para você falar, não, o seu sorriso já era torto. É que você está percebendo agora. Seu nariz já era torto antes da cirurgia. É que você está percebendo agora, tá? Esse dente aqui, eu nem mexi nele, ele já era escuro. É que você está percebendo agora. Então, além de todos os protocolos que a gente falou, a gente também trabalha com um protocolo fotográfico, tanto de face como extrabucal. Bom, voltando ao nosso tema, né, o que fazer nessa primeira consulta? Então a gente já viu a questão de identificar o problema do paciente, o objetivo, a expectativa, a condição psicológica, já vimos a revisão sistêmica e o que a gente pode mudar, e a gente já viu que na primeira consulta a gente faz um diagnóstico, mas a gente não fecha o plano de tratamento, porque a gente precisa de exame complementar, exame pré-operatório, radiografia, né, foto, e só na segunda consulta, como o paciente volta, que eu vou fechar o negócio e aí sim estabelecer uma finalização, né, do meu plano, tá? Então na segunda consulta a gente vai ver a panorâmica periapical, vai ver a fotografia, vai ver o exame complementar que eu pedi e aí eu vou ter um diagnóstico e fechar o plano de tratamento. Fechar o plano de tratamento não é escrever na ficha do paciente e mandar ele assinar. Quem trabalha com reabilitação oral, a gente trabalha com contrato, tá? Então, meu paciente tem que fazer um contrato. Eu posso até abrir aqui no computador ao vivo e eu mostro para vocês. Então, existem modelos do CFO de contrato para implantodontia, para dente incluso, para endodontia. Por que o CFO dá esse modelo? Porque quando você vai para um processo, o perito pergunta,
o plano de tratamento, ou plano de negócio, ou plano financeiro, estava de acordo com o preconizado pelo CFO? Não, nem tinha. Perdeu o processo, doutor. Então, assim, existem N problemas jurídicos que vocês têm que se proteger. Então, o contrato, ele tem todo um padrão, você precisa apresentar 3 possibilidades de plano terapêutico, o paciente escreve ali qual que ele escolheu. Se for reabilitação, você vai botar foto. Então, você vai ter uma prótese dessa aqui, você vai botar foto que explica que prótese sobre implante é uma dentadura sobre implante. Senão o paciente não entende, acha que é dente a dente, isso também dá processo, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com essa aula? Que a forma que vocês trabalham hoje na faculdade não é a forma correta, né? Porque vocês estão livres de qualquer processo, né? Vocês são alunos, vocês estão isentos de problemas, mas a partir do momento que vocês entram dentro de uma especialização, vocês assumem todas as complicações do processo junto com o professor. O aluno de especialização ele já tem CRO, então ele é processado sim. Então, muito cuidado, tá? Entendam todas essas dicas, acho que dá para a gente discutir bem no ao vivo, né? E para a gente poder criar uma informação, né, para vocês começarem a entender a realidade da vida, a dificuldade da odontologia, para vocês não caírem em furadas e baterem depois chorando, dizendo que ninguém avisou, e que está perdendo muito dinheiro, que está processado e tudo mais. Tudo bem? Beleza, vamos finalizar essa parte teórica. Essa aula tem 1h45. Eu vou dar 25 minutos de intervalo para vocês. Vou deixar um estudo dirigido sobre esse tema e aí a gente volta ao vivo para fazer as discussões, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem ir colocando ao longo aqui do chat, a gente responde, mas o estudo dirigido já é para gerar as dúvidas, já é para a gente gerar o debate, e a gente faz essa discussão ao vivo, tá bom? Até daqui a pouco.